Graça e paz, irmãos. Que bom que a gente está bem. Que bom estarmos juntos novamente. E eu quero começar este culto lendo uma passagem do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. É um texto que você conhece, só que eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Este culto é direcionado para Deus e Ele está atento a estes momentos. Eu não estou vendo você, com quem você está, mas Deus está conosco, Deus está presente e Ele pode ser achado. É por isso que cultuamos, porque sabemos que Deus quer ser encontrado por nós. E enquanto eu estava pensando neste texto, eu me lembrei de um hino que eu gosto muito, que eu gostaria que inspirasse o seu coração ao iniciarmos este culto. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o injusto seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão e muito perdoará. Terá compaixão e muito perdoará.
Só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as suas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e o teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. O brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e o teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deixe-me apresentar os nossos motivos de oração. A Miriam Charcon pede oração pela família do seu genro, o Henrique. O pai dele faleceu ontem. Estejamos orando pelo Henrique, pelos seus familiares, e que Deus também esteja abençoando a Miriam e abençoando o Leôncio. Deus, estou com saudade de vocês. A Márcia Pascoal está pedindo oração pela sua família, seus pais e pelos seus irmãos. Um abraço para as crianças, Márcia. A Terezinha agradece a Deus pelo cuidado e proteção dele para com todos nós. E pede oração para que Deus tenha misericórdia e intervenha nesta situação tão difícil que estamos vivendo no nosso país,
em todas as áreas. Deus abençoe a Terezinha e o Moisés. Ela também pede pelas famílias. A Eliana agradece a Deus pelos 81 anos da sua mãe, a nossa querida irmã Isabel. Ela completou ontem 81 anos de idade, né? E ela agradece a Deus pelo carinho demonstrado pelos irmãos. Ela recebeu telefonemas, mensagens de WhatsApp, Facebook, áudios, e ela ficou muito feliz. E nós é que ficamos felizes em termos a irmã Isabel como membro da nossa igreja. Eu disse hoje numa mensagem que ela é um dos membros mais antigos da nossa igreja. Sempre fiel, sempre firme, enfrentou tempestades, enfrentou lutas. Eu guardo com muito carinho, em plena época de construção, nós numa situação muito difícil, a irmã Isabel foi até a igreja entregar o seu dízimo no meio da semana. E ela disse assim, porque eu sei que a igreja deve estar precisando, então eu vim trazer adiantado, nem quis esperar no domingo. Coisas como esta mostram um verdadeiro membro de igreja, uma pessoa que ama a sua igreja, não somente nos momentos difíceis, mas também nos bons momentos, né? Muito obrigado, irmã Isabel, que Deus lhe dê força, lhe dê saúde e a todos os seus queridos. A Débora Baldi pede oração pela sua família e também pelo seu trabalho. As pessoas estão muito estressadas por conta da Covid-19. Deus abençoe, Débora. O Laércio Barbosa pede oração para que Deus lhe dê sabedoria e abençoe toda a sua família. Um abraço, Laércio. Anida, o seu pedido é que Jesus alivie os corações de quem perdeu seus entes queridos e que Deus nos conceda saúde. Abraço, Nida. O Elbe, ele pede oração pela Maria do Carmo Ferreira, tia da sua esposa Sara. Ela está hospitalizada após grave crise de depressão, onde ela inclusive tentou o suicídio. Que Deus tenha misericórdia, coloque a sua mão sobre a vida da Maria do Carmo. A irmã Eunice Oliveira, abraço irmã Eunice, irmão Jefferson, saudade de vocês. Ela pede oração pelo Martinho. Ele é enfermeiro do Hospital Ipiranga, contraiu Covid-19, é um conhecido dela, está internado no Hospital Emílio Ribas, está entubado e que Deus esteja abençoando aquela vida. A irmã Regina Valbão agradece a Deus pela vida do seu neto, Otávio, que hoje está completando 1 ano de vida. Que Deus conceda muita saúde ao Otávio e que ele seja uma criança muito abençoada. Deus abençoe você, Otávio, abençoe seus pais, a Daniela e a irmã Regina também. O José Curtinaites e a Sônia agradecem as bênçãos recebidas de Deus. Deus tem sustentado a sua vida, a vida da família em tempos de pandemia. A Adriana Calenda, abraço Adriana, abraço Luiz, pedem oração pelo irmão da Vânia, o Uziel. Ele está internado há várias semanas por causa de uma infecção, está tomando antibióticos, mas a febre não abaixa. A Valéria Ribeiro, abraço Valéria, quanto tempo que eu não te vejo. Ela pede por cada trabalhador do serviço essencial para que consiga se cuidar e tenha força e proteção do Espírito de Jesus sobre cada vida que está aos seus cuidados. A Ana Carvalho, ela quer pedir oração pela Erine.
A Irine é irmã do Eliel, marido da Ana. O marido da Irine faleceu na última sexta-feira. Ela está muito triste e longe da família. A Irine mora nos Estados Unidos e a Ana diz que Deus esteja consolando o coração dela, né? Realmente é muito triste porque está tão longe da família. Continuemos orando também pela Marilene Gomediano. Ela está em casa, como eu já avisei, não está 100%, os hospitais estão muito cheios, mas que Deus continue te sustentando aí, Marilene, seu marido, e lhe dando todas as providências para que você possa se recuperar. Eu também quero aproveitar este momento para agradecer a todos os irmãos que têm sido bastante receptivos, atentos para com as necessidades institucionais da igreja. A igreja mantém seus compromissos, ela tem despesas, ela está realizando trabalhos ali para que quando nós voltemos possamos encontrar a igreja bem melhor. Nós investimos bastante na iluminação. Eu estou com muita vontade de inaugurar essa iluminação da igreja, que está muito bonita, mas temos que esperar, né? Temos alguns serviços de impermeabilização para fazer e outras coisas, não é, irmãos? E eu quero agradecer. Agora há pouco mesmo me ligou uma irmã perguntando como é que eu faço para entregar meu dízimo, né? Então isso tem sido uma frequência, as necessidades da igreja têm sido supridas e graças a você que tem um espírito solidário, que ama a sua igreja, que sabe das necessidades. A igreja continua, hoje foram efetuadas ofertas para a Igreja Batista no Parque das Flores, enviamos a nossa contribuição missionária para o nosso missionário na França, pastor Gease, e as coisas vão caminhando. Muito obrigado a você, que Deus continue te protegendo, te suprindo. Também eu quero lembrar que muita gente tem contribuído para a nossa cesta básica, e algumas famílias têm sido ajudadas essa semana, muitas famílias foram ajudadas. Então, é graças à sua solidariedade, ao seu apoio. Continue orando pela sua igreja, pelos nossos irmãos, e que realmente em breve possamos sair dessa situação. Mas nós não vamos sair de qualquer jeito. Eu quero que quando a gente abrir a igreja estejam todos lá. Todos, você. Então, nós não vamos ter essa pressa. Graças a Deus, nós temos esse recurso da internet e vamos nos falando, vamos pondo as nossas necessidades. E eu volto a insistir, se você tem a necessidade de uma conversa, nós podemos ter uma conversa online, quiser fazer uma chamada, podemos conversar um pouquinho, se tiver com algum problema, tá bom? Então vamos colocar essas necessidades aqui diante do Senhor, são muitas as necessidades, eu sei que existem outras. Hoje faleceram muitas pessoas, nós já passamos de 11.000 pessoas mortas, Deus tenha misericórdia. Olá queridos, como estão? Estamos bem aqui, com saudades, e eu gostaria de convidá-los a imaginarem uma paisagem muito bonita. Que lugar vocês gostariam de estar nesse momento? Na praia, numa fazenda, numa casa diferente, num outro país? Essa música diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Então o melhor lugar do mundo hoje é aí, na sua casa, onde você está. Existem beleza
Vamos orar? Feche os seus olhos, dê sua mão para a pessoa que está aí do seu lado e ore junto. Aquele pedido que você se lembrar, você pode colocar agora diante de Deus. Vamos orar? Ó meu Deus querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todas essas necessidades que foram aqui apresentadas. São vários nomes, ó Deus, pessoas com situações dramáticas, como aquela senhora que está ali internada, com depressão. Tu sabes o que vai naquele coração, ó Deus. Te peço por aqueles que estão entubados, aqueles que estão sentindo dores cruciantes, ó Deus. Ó Pai, aqueles que estão tentando encontrar uma vaga para se internar. Tem misericórdia, meu Deus. O Senhor é o Deus que cura, o Jeová Rafá. Então nós colocamos nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor. Dá-nos paciência, dá-nos tranquilidade para vivenciarmos esses momentos, ó Deus, na paz que só o Senhor pode conceder. Visita, Senhor, os hospitais, passeia, Senhor, e vê ali, Senhor, cada leito, cada enfermeira, cada médico, cada profissional de saúde, ó Deus. Estende a tua mão, guardando, Senhor, de todo o mal. Nosso país vive uma situação difícil politicamente, difícil, Senhor, financeiramente, difícil, Senhor, no plano da saúde. Ó Pai, olha para nós, guarda o teu povo, guarda este país, guarda esta nação, Senhor. Dá sabedoria para aqueles que estão trabalhando. Sê, ó Deus, com aqueles que aniversariam, aquela criança, Senhor, tão preciosa, que ela cresça, ó Pai, em sabedoria e graça, guardada por Ti. Abençoa os seus pais, abençoa todos os seus familiares, ó meu Deus. Ó Pai, nós sabemos que Tu és bom, que a Tua misericórdia dura para sempre e podemos contar com a Tua misericórdia. Vem nos visitar, vem nos fortalecer, vem nos consolar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Espero que vocês todos estejam bem aí nessa continuação de quarentena. Quarentena que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, foi estendida um pouquinho mais até o final do mês. Esperamos que isso cesse em breve, não é mesmo? Agradecer mais uma vez aqui ao pastor Silvio pelo convite, pela oportunidade de trazer uma reflexão mais uma vez nesse culto de quarta. E minha oração nessa noite, enquanto eu preparava também esse estudo, é que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor rompa ali as trevas, o sofrimento que talvez você esteja sentindo, a sua ansiedade, e que você seja iluminado, né, por essa palavra, que ela possa lavar o seu coração e encher você de alegria e de paz. Amém? Aqui em casa estamos bem, estamos sendo guardados pelo Senhor e sustentados por Ele, e a saudade é muito grande e a gente espera, eu e a Mari, poder revê-los em breve lá na IBVA. Irmãos, antes de começar aqui esse nosso estudo dessa quarta-feira, eu queria fazer uma breve oração. Eu convido você, se possível, onde você está aí na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, vendo este culto, que você incline, que você curve a sua cabeça, eleve os seus pensamentos no Senhor crucificado e ore comigo. Amém? Senhor Jesus, sou grato ao Senhor por essa oportunidade de levar a Tua palavra, de fazer essa reflexão, Senhor, aos meus irmãos, às minhas irmãs da IBVA, Jesus. Senhor, toca o meu coração, usa a minha vida, Pai, para que a Tua palavra seja ministrada, Pai, da forma como o Teu Espírito deseja que ela seja ministrada, que ela possa alcançar as pessoas, trazer paz, trazer renovo, trazer esperança, Senhor, que por meio dela nós possamos estar firmes na rocha, que é o Senhor, Pai, é a nossa rocha, o Senhor é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia e em tempo de aflição. Senhor Deus, permaneça conosco, meu Pai, por esses próximos minutos e nos guie ao longo desse estudo. Essa é a minha oração nessa noite. Amém? Amém, queridos? O título, né? O pastor Silvio sempre pede para a gente dar um título para as mensagens que a gente vai pregar. Ele faz isso muito bem também, muito criativo, o pastor. Eu tento me inspirar nele aqui também para esses títulos, né? E o título que eu escolhi para esse estudo é Quando Jesus se encontra com a nossa dor. E dor pode ser algo muito subjetivo, né? Você pode machucar a mão, pode queimar a mão no fogão, pode bater o dedinho na quina da mesa, isso pode causar dor, né? Mas a dor que eu tenho em mente aqui
para esse estudo, isso vai ficar muito claro no trecho, na porção da palavra que nós vamos ler e meditar juntos, a meu ver, e na verdade acho que de fato eu posso afirmar isso, é a maior dor que a humanidade pode sentir, que é a maior dor que um homem, que uma mulher pode sentir, que é a dor da morte, né? A morte, eu acho que é a experiência mais trágica que a gente pode viver e experimentar, é uma experiência universal. Todos já passaram por isso, passaram por ter algum ente querido, um ente próximo que faleceu, e também todos nós estaremos também do outro lado, morreremos também, né? E por que isso é tão doloroso para a gente? A Bíblia nos ajuda com algumas respostas, né? Lá em Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Dizendo em outras palavras, né, meus irmãos, a gente não foi feito para morrer, né? O plano Ra de Deus, digamos assim, né, lá na criação, no Éden, até o capítulo 3, pelo menos, onde temos a queda, o pecado original, é que o homem vivesse para sempre na eternidade, sempre na comunhão com o seu Criador, né? A Bíblia diz que o homem tinha uma comunhão muito próxima com Deus, a ponto de Deus passear pelo jardim, conversar com o homem face a face. Então Deus colocou em nós o desejo pela eternidade. Nós ainda temos esse desejo. O pecado, ele instaurou a morte, ele nos deu aqui os sofrimentos, né? Nos faz passar pela morte, né? Para nos reencontrarmos com Cristo, mas em nós temos essa dor, né? Paulo vai dizer ali, né, na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 26, ele diz lá que virá o fim, né, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E mesmo então a morte, ela continua a exercer domínio sobre nós por conta do pecado, meus queridos. E com relação ao coronavírus, essa pandemia, nós temos visto, experimentado, a gente vê isso na televisão, a gente conhece alguém que faleceu, a gente vê o número de mortes crescendo, né? O coronavírus, a pandemia, escancarou a nossa fragilidade, escancarou a nossa impotência diante desse tema que é tão delicado, que é tão triste, que é esse maior sofrimento que a gente pode experimentar, né? E até o nosso coração fica um pouco anestesiado, né? Eu lembro aqui na semana passada, acompanhando as notícias, e tal dia morreram 750 pessoas, no outro dia morreram 300, e diante desses números você fica feliz. Eu fiquei feliz, puxa vida, hoje morreu metade, morreu só 300 pessoas morreu. E a morte virou um número, na verdade, a gente contabiliza, a imprensa solta isso todas as tardes, né, um número oficial revelado pelo Ministério da Saúde. E a morte virou isso, virou algo banal, algo que a gente vê, que a gente conta apenas como números, né, e virou até capital político, né, o que é muito triste. Para aqueles que são a favor do governo, por exemplo, né, só morreram 500 pessoas, morrem 10 mil pessoas por dia, o que são 500 pessoas? E também para aqueles que são contra o governo, olha, morreram tantas pessoas por culpa do governo, por culpa do presidente, que é um irresponsável. Infelizmente, hoje, muitos cristãos, irmãos, isso é triste dizer isso, usam esse argumento, usam esses simples números, né, como um argumento político, como um capital político, o que é muito triste. E o que a gente, como cristãos, né, a gente tem perdido é a chance de refletir sobre o luto, refletir sobre a dor, refletir sobre cada família, cada pessoa que perdeu o seu ente querido. Para essas pessoas, não é apenas um número, né? Foi alguém ali que compartilhou com ela histórias e essa pessoa morreu. E não só a gente tem perdido, né, no meio de tanta intriga, no meio de tanta picuinha, a oportunidade de refletir sobre o luto, mas principalmente de refletir sobre a nossa esperança que nós temos em Cristo. Então eu queria convidar você para ler aqui o nosso trecho, nosso texto de hoje. Está lá no Evangelho de João, capítulo 11. A gente vai ler dos versículos 1 até o versículo 44, tá bom? A Bíblia que eu uso, que eu sempre falo, eu gosto de falar, né? É a NVT, Nova Versão Transformadora. Então o meu texto pode diferir um pouquinho do seu, tá? Mas a mensagem é a mesma. Vamos lá então. Versículo 1, João capítulo 11, versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos.
As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Versículo 8 agora. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Versículo 12. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também, para morrer com Jesus. Versículo 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi a seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? 38. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo. Uma gruta com uma pedra chegou ao túmulo, e uma gruta com uma pedra fechava a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Então, irmãos, o que eu queria aqui rapidamente pegar alguns detalhes desse texto, né? A gente leu aqui 34 versículos, muita coisa pode passar batida pela nossa atenção, numa leitura até um pouco desatenta. Então eu queria discutir com vocês aqui, achar uns pontos interessantes e depois algumas aplicações desse texto para a nossa vida, como nós podemos tomar esse texto e aplicá-lo na nossa vida nesse momento difícil que a gente tem vivido. Esse milagre de Jesus, talvez o maior milagre de Jesus aqui, né,
ele está num ponto muito interessante do Evangelho de João e a gente vai comentar sobre ele. Jesus ele vinha de dois momentos muito importantes na sua vida, no seu ministério. Né? Se a gente voltar um pouquinho, se vocês lerem João capítulo 9, tem aquele famoso milagre de Jesus, que ele vê um homem cego ali na beira do caminho. Os discípulos perguntam: Rabi, quem pecou, foi ele ou foram os pais dele para que ele nascesse assim? E Jesus responde o quê? Algo muito parecido com o que a gente leu aqui. Nada, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse, para que o Filho do Homem mostrasse o seu poder. Ele cura aquele rapaz cego. Depois, porque Jesus curou ele num sábado, né? Os fariseus pegam esse rapaz para interrogar, porque queriam pegar Jesus ali porque ele tinha violado o sábado, e o que a gente vê é um diálogo até muito engraçado, né? Os fariseus perguntam: mas como é que foi isso? Você era cego? Aquele homem, ele é o Filho de Deus mesmo? Ele fala, olha, entre algumas das coisas que ele responde, se ele é o Filho de Deus, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Depois esse homem tem um encontro com Jesus, ele crê em Jesus, e depois disso, mais para frente, no capítulo 10 do Evangelho de João, no capítulo anterior a esse capítulo que a gente leu, Jesus está em Jerusalém, ele está no templo, os líderes dos fariseus se reúnem em volta dele e perguntam: até quando você vai nos deixar com esse suspense? Afirma logo, você é o Cristo, você é o Messias ou não? E ele pega, afirma que sim, que ele é o Cristo, que ele é o Messias que vem para libertar Israel. E aí ameaçam apedrejar Jesus, ele acaba se escondendo lá, a Bíblia diz que ele não foi preso porque ainda não tinha chegado o tempo dele. E estando em Jerusalém, ele recebe esse recado enviado por Marta e Maria, talvez por algum mensageiro, por alguém que foi até Jerusalém, ficava a cerca de 3 quilômetros de Betânia, uma caminhada até que razoável, para avisar que o seu amigo Lázaro, estava muito doente, né, à beira de morrer. Então, o que a gente vê nesse texto, a gente tem, primeiramente, uma noção da clara humanidade de Jesus, né? A humanidade do Senhor Jesus, como ele era um homem que amava as pessoas, que se relacionava com as pessoas. Isso fica muito claro lá, por exemplo, quando a gente lê o recado de Marta e Maria: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Jesus tinha um vínculo, né, com aquela família, com aquelas duas irmãs e também com o seu irmão Lázaro. No versículo 5, 5 fala explicitamente, né, João diz isso: Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. A gente tem aqui essa completa humanidade do Senhor, capaz de amar as pessoas, capaz de se compadecer das pessoas. O versículo 35, que aqui como curiosidade, que é o menor versículo da Bíblia em termos de letras, em termos de tamanho, fala que Jesus chorou. Antes disso fala que Jesus se entristeceu, se angustiou, se irou em seu espírito, né, o que muitas traduções colocam, diante daquela morte. O Senhor foi um homem como nós, o Senhor passou por sofrimentos como nós e também soube amar, soube se doar, soube gastar tempo com as pessoas. E é por isso que ele tinha amigos, por isso que ele tinha discípulos, por isso que ele tinha amizade com as pessoas. O Senhor Jesus era um homem muito relacional e ele vivenciou tanto as coisas boas da nossa vida terrena, amizade, companheirismo, como também as coisas ruins, né, sentimentos ruins também. Outra coisa importante que a gente vê aqui, e que a gente não pode deixar de perder de vista, é que Marta e Maria mandam esse mensageiro para falar disso para Jesus. E o que Jesus responde? Né? A gente vê lá no versículo 4. A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Como eu falei, é um discurso muito parecido quando Jesus responde aos discípulos que indagaram o Senhor se aquele homem nascera cego porque ele ou os pais haviam pecado. E é interessante porque a gente está num ponto privilegiado aqui da narrativa, um ponto privilegiado da história. A gente já sabe o desfecho da história. A gente sabe que Lázaro seria ressuscitado, a gente sabe que o Senhor recebeu esse recado de Marta e Maria, sabe que ele iria se dirigir até Betânia, que ele iria ali e ia performar o seu maior milagre até então, um dos seus maiores milagres, até, claro, a ressurreição. Mas Marta e Maria, elas não sabiam disso, né? Marta e Maria não sabiam se aquele mensageiro foi, não sabiam se Jesus chegaria a tempo, estavam aflitas. E muitas vezes é assim que a gente vê diante de uma situação, a gente fica aflito porque a gente não sabe o desfecho da história. Pensa aí em personagens bíblicos que sofreram muito. José, por exemplo, ele é vendido pelos seus irmãos, ele fica ali preso, ele passa anos na prisão, e a gente sabe o que aconteceu com ele, mas ele então não sabia. Então, claro, quando a gente passa pelo sofrimento, é algo muito delicado. Jó, então, imagina, Jó, passando por tudo que ele perdeu, nós sabemos o que aconteceria, ele não sabia. Então, é difícil passar pelo processo do sofrimento, né? Mas a boa nova é que o Senhor, ele sabe o que vai acontecer e ele tem o controle de todas as coisas. Outro ponto interessante, né? Como os nossos problemas, eles perdem a força, eles perdem a dimensão diante da presença gloriosa de Cristo, né?
Jesus falou que ele apenas adormeceu. Né? Para Jesus, a morte é apenas um sono do qual ele pode despertar e do qual todos nós um dia seremos despertados para um dia reinarmos com ele lá na glória. Em nome de Jesus, essa é a nossa esperança. Né? E o Senhor aqui, até ele ressuscitar Lázaro, até chegarmos ao clímax da história, ele enfrenta diversos obstáculos até ali. Então eu vou citar alguns deles aqui, até chega a ser curioso, muitos deles. Né? Ele chega em Betânia e a primeira notícia, a primeira coisa que falam para ele é o quê? Olha, Lázaro já está morto há 4 dias. É o que a gente vê no versículo 17. Senhor, o Senhor chegou aqui, chegou atrasado, já morreu, já foi o sepultamento, você não teve tempo de passar, de dar um abraço em Marta e Maria, você não viu Lázaro ser sepultado naquela gruta, você não viu a pedra rolar sobre o túmulo dele. O Senhor chegou atrasado, então o primeiro obstáculo é o do tempo, né? Como se o tempo fosse algo importante para o Senhor, fosse algo que limitaria o seu plano de ação, o seu poder, a sua força. O segundo ponto é o Senhor ouvir de uma pessoa de quem ele amava. E como deve ter doído isso para ele, né? Marta chega para ele e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, puxa, Senhor, o Senhor chegou atrasado, eu mandei para o Senhor um mensageiro, por que o Senhor não veio? Se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Jesus, ele vê isso, ele vê o sofrimento daquela mulher a quem ele amava. E ele responde: Marta, seu irmão vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. E ela responde o quê? A gente vê também aqui a incredulidade dela, mais um obstáculo. Sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. É o que a gente vê no versículo 24. Né? Parece aquele discurso consolador, mas que no fundo mesmo não consola ninguém, na verdade. Quando a gente chega num velório, a gente às vezes não tem muitas palavras para dizer. Fica tranquilo, né? Ele vai ressuscitar, ele vai estar com o Senhor. E aquilo, para aquela pessoa que está sofrendo, aquilo... tudo bem, naquele momento não dá muito conforto, não dá muita esperança. Marta não esperava o que iria acontecer. Né? Em breve, ela poderia abraçar o seu irmão novamente. Né? E alguns versículos mais adiante, mais uma vez, Marta vai buscar a sua irmã, Maria, que vem até Jesus, e mais uma vez, né, Jesus tem de lidar com esse sentimento de ver alguém a quem ele tanto amava, né, colocando talvez sobre ele a responsabilidade de tamanha dor. Né? No versículo 32, Maria repete as mesmas palavras: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? No versículo 38 também, outro obstáculo da multidão, né? Havia um povo ali, os judeus estavam ali junto com Marta e Maria, consolando essas irmãs, e alguns falam: puxa, este homem curou um cego. Falavam entre eles, né? Não poderia impedir a morte de Lázaro. É bem provável que esse cego ao qual eles se referem é aquele cego que eu falei no começo do nosso estudo, né? Aquele cego que Jesus cura à beira do caminho, que ele cospe no chão e faz ali barro com a saliva e cura aquele homem, né? E outros obstáculos também são os obstáculos físicos, né? Jesus se depara no versículo 38 com uma grande pedra, né? Uma pedra talvez que fosse custosa para ser removida. E o outro aspecto, né? Mais uma vez, o Senhor é desencorajado por Marta, né? Pela incredulidade de Marta, né? Senhor, já cheira mal, Senhor, já cheira mal, o que o Senhor vai fazer aí? Vai enrolar a pedra, vai fazer o quê com Lázaro? Deixa ele em paz, vamos lá, a vida segue. E ele fala para ela, Marta, eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então, mais uma vez, o Senhor expondo a incredulidade de Marta, né? É muito engraçado porque, se a gente volta um pouquinho, a gente fala ali, né? Eu sou a ressurreição, ele responde para Marta no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Você crê nisso, Marta? E o que ela responde? Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Ela não responde, ela não fala assim: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Não, no fundo mesmo ela não acha que Jesus tem o poder de ressuscitar Lázaro naquele momento. E esses foram os obstáculos que Jesus teve de enfrentar até dizer para Lázaro a famosa frase, né? Lázaro, sai de onde você está, levanta, anda, sai para fora, vem aqui se reunir com a sua família novamente. Né? E o interessante que a gente vê, né, nos versículos 40, 41, o Senhor dá crédito ao que ele está prestes a realizar, né, que é uma obra incrível. Talvez isso
talvez não, isso nunca vai se repetir, né, de ter ali o Filho de Deus ressuscitando alguém diante dos olhos de pessoas incrédulas, né? Ele dá o crédito ao Pai, ele faz aquela oração em voz alta, ele diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu falei isso em voz alta para que eles saibam que o Senhor me enviou e que eu faço isso pelo seu intermédio. Isso diz muito respeito lá com o que Paulo fala em Filipenses 2, 5, 11, que o Senhor, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou, veio até nós, ele sabia, ele estava debaixo da autoridade do Pai, e é ao Pai que ele dá o crédito, né? E a gente vê ali, né, fala que Jesus fala: Lázaro, venha para fora. O morto, ele sai com as faixas, e Jesus diz o quê? Desamarrem as faixas e deixem-no ir. É engraçado que João aqui não dá muita atenção para Lázaro. Lázaro ressuscitou, está ali, ele se volta para Jesus, para o que Jesus disse, né? Desamarrem e deixem-no ir. É a mesma lógica, a mesma lógica adotada pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 8, quando o Senhor também ressuscita aquela menina, a filha de Jairo, né? Jairo, que era um líder da sinagoga, que ele fala: menina, levante e anda, né? Talita cumi, né, diz ali em hebraico. Aquela menina anda e a atenção volta para quem? Volta para Jesus. Deem algo para ela comer, né? A Bíblia mostra que o foco da narrativa não está naquele que foi ressuscitado, mas sim naquele que tem o poder de fazer esse milagre. É isso que a Bíblia foca, e é nisso que a gente tem que focar, irmãos. Não é no problema, não é na situação, né? A gente não pode, não deve medir o caráter de Deus pelas nossas consequências. Nosso foco tem de estar em Jesus. Foi Ele que performou esse milagre com a autoridade do Pai, e é Ele que nossa atenção deve estar. E o último ponto que eu queria destacar do texto, antes da gente partir para as nossas aplicações, é que ao ressuscitar Lázaro, Jesus começa a entregar a sua própria vida. Como eu falei, esse milagre foi o último milagre aqui no Evangelho de João, o último grande milagre do Senhor registrado. Antes, é claro, do milagre maior, que é a ressurreição, né? É esse. E a gente vê que após Jesus ressuscitar Lázaro, se a gente continuar lendo ali João, a partir do versículo 45, alguns judeus que viram, que presenciaram aquilo, eles creem de fato no Senhor, mas outros vão dedurar Jesus ali, né? Por assim dizer, para os fariseus. E esse milagre, né? Esse milagre da ressurreição de Lázaro aqui, para os fariseus é a gota d'água. E é aí que eles começam, de fato, né, a perseguir Jesus, a bolar um plano para, próximo da Páscoa, né, ali prenderem o Senhor e executarem o Senhor. Então, Jesus, ao ressuscitar a Lázaro, é ali que começa, talvez, é o começo do fim da sua vida terrena, do seu ministério terreno aqui na história, aqui na nossa história. Queridos, é um texto muito rico. Como eu falei, é uma porção muito grande da palavra que a gente leu. Eu destaquei aqui alguns pontos, tem muitos outros pontos. Dá para fazer mais uns, 15, 20 sermões sobre esse texto e ainda não exaurir tudo o que ele tem para dizer para a gente. Mas algumas aplicações que eu queria deixar para vocês essa noite. Aplicações que eu preciso também viver, eu preciso tomar posse disso, praticar isso, pedir misericórdia do Espírito Santo que me ajude a aplicar esse texto na minha vida, porque os dias também não têm sido fáceis também, irmãos. É isso, né? Como eu falei lá, né? Até antecipei um pouco, assim como Marta e Maria, nós não sabemos o desfecho da história. A gente não sabe se a quarentena vai acabar de fato no dia 31, se ela vai se estender por mais algum mês, por mais 2 meses, por mais 3 meses, por até mais um ano, a gente não sabe. Mas nada escapa do controle de Cristo, nada escapa do controle dele. E qual que é o nosso papel nesse momento de sofrimento, nesse momento de angústia? É que a gente leve ao Senhor, que a gente transforme toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia, toda a exaustão física, exaustão mental, que a gente transforme isso em oração, em um lamento perante o Senhor. Existe uma diferença muito grande entre lamento e murmuração. E nesse texto a gente tem 2 exemplos muito claros do que é um lamento e do que é murmuração, né? A gente pode até, censurar Marta e Maria, né, por ter chegado ao Senhor e falado: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, meu irmão ainda estaria vivo, né? Essa é uma oração que elas fizeram, né? Diferente, por exemplo, daquelas pessoas que ficavam murmurando entre si: olha, ele curou um cego e não poderia impedir que Lázaro tivesse morrido. Aqui nós temos a grande diferença entre lamentar
e murmurar, né? Na Bíblia nós temos um livro inteiro do quê? De lamentações, né? Escrito por Jeremias ali da ocasião quando Jerusalém é atacada pelos babilônios e é levada cativo. O lamento, o lamento, ele é direcionado para Deus, né? Quando a gente pega, não é errado, queridos, a gente pegar e transformar a nossa oração em um lamento, falar, Senhor, até quando, Senhor? Até quando isso vai durar, Senhor? Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei como eu vou pagar a minha próxima conta, como eu vou fazer a minha próxima compra no mercado, como é que eu vou dar de comer para o meu filho, para minha filha. Isso não é errado, porque você está buscando ao Senhor, você está dizendo isso, mas dizendo isso para aquele que tem o poder de mudar a sua situação. Agora, quando eu falo para outro, olha, o Senhor não me escuta, o Senhor, olha só o que ele fez na Bíblia, olha só o que eu li aqui, o Guilherme falou um monte de coisa, mas na minha vida ele não faz nada. Isso é murmuração. Então, existe uma diferença. Então, nesse período da nossa vida, irmãos, que nós saibamos, que nós possamos aprender, como Marta e Maria aqui, a levar o nosso lamento em forma de oração, mas levá-lo àquele que pode transformar a vida em morte, em qualquer situação, levar ele até o Senhor Jesus, levar nossas preocupações em oração até ele. A terceira aplicação aqui que talvez a gente possa aprender desse texto é que Deus nem sempre nos socorre da forma como queremos ou no tempo que queremos. Para Marta e Maria, qual seria aqui um socorro perfeito, um socorro bem presente em tempo de aflição? Seria que se elas, na mente delas, mandem um mensageiro, assim que essa notícia chegar aos ouvidos do Senhor Jesus, Senhor, seu amigo querido está muito doente, Jesus ia parar o que estava fazendo, vamos lá, pega, todo mundo sai correndo, chama o Uber aqui, vamos lá de Jerusalém até Betânia, vamos lá, vamos curar Lázaro, vou pegar a mão dele, ele está lá no leito de morte, ele não vai morrer. É isso, né? Elas queriam que fosse assim e queriam que fosse algo de imediato. E não é o que aconteceu, né? A Bíblia diz que o Senhor, ao ouvir isso, ele ainda fica 2 dias a mais no lugar onde ele estava, que era Jerusalém. Ele se demora para chegar até lá, chegar até Betânia. E quando chega, ele fala, o que ele recebe de notícia? Lázaro já morreu faz 4 dias. Senhor, o senhor está atrasado. O que o senhor vai fazer aqui? Lázaro já morreu, já foi. Já ficou para a história. Não tem mais o que fazer. Então, nem sempre Deus ele nos socorre da forma como nós queremos ou no tempo em que nós queremos, irmãos. Claro que diante de uma situação difícil, e aqui eu estou usando mais uma vez a metáfora do coronavírus, porque é algo também universal, todo mundo está passando por isso, todo mundo está sendo afetado de alguma forma por isso. A gente quer que isso se encerre amanhã, a gente quer que isso se encerre da nossa. Qual seria meu sonho? Que amanhã eu acordasse, eu ligasse a TV, a rádio, descobriram uma vacina para o coronavírus, né? Essa vacina até final da semana já tem uma produção em massa, todo mundo vai ser imunizado, acabou a pandemia. Mas nem sempre Deus age dessa forma. E glória a Deus por isso, porque na verdade a gente não sabe o que é bom, né? A gente não sabe nem pedir, nem orar o que a Bíblia diz, né? E por que Deus ele age assim? Deus ele age assim porque ele tem um propósito, ou propósitos no nosso sofrimento. O primeiro propósito e o mais importante propósito é o quê? É a sua glória. Deus ele é capaz de usar o sofrimento, tudo aquilo de ruim que a gente passa nessa vida, né, para a sua glória, para a expansão e para a expansão do seu reino aqui na terra. É o que ele fala quando os discípulos perguntam sobre aquele homem cego, é o que ele fala que também isso aconteceu, essa doença, essa morte, é para a glória do Senhor. Então, o primeiro propósito de Deus, irmãos, né, é a glória dele, é o estabelecimento e a expansão do seu reino. Segundo, qual que é o propósito? É para o nosso benefício, né? Se a gente ler lá, voltar logo no começo do que a gente leu, ele fala, olha, Jesus amava, está lá no versículo 5, amava Marta, Maria e Lázaro. E por isso resolveu ficar mais 2 dias onde estava. Parece uma coisa absurda. Parece absurdo. Senhor, o Senhor ama e vai demorar. Vai deixar sofrer, vai deixar elas passarem pelo luto. Vai chegar ali, vai ouvir as duas chegarem para o Senhor e dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele sabia que isso ia produzir nelas um coração mais grato, que os seus discípulos creriam mais nele, que outros que estivessem ali que testemunhariam aquele milagre, o que diz lá no versículo 45, a gente não lê, mas você pode ler depois na sua casa, é que muitos judeus creriam no Senhor. Então, muitas vezes, o Senhor, por nos amar, deixa que a gente
Sofra, deixa que a gente passe por sofrimentos, para que quando a gente saia disso, a gente saia provado e aprovado por Ele. Outra aplicação aqui, irmãos, estou chegando quase no final, é que o Senhor sempre nos confronta com a verdade. Porque Ele disse para Marta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá, terá a vida eterna. Essa é a verdade a respeito de quem Ele é. O Senhor, Ele é tudo aquilo que Ele disse, que Ele falou aqui, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é isso, é a verdade. É a verdade, irmãos. E qual que é a verdade que a gente precisa escutar muitas vezes diante de uma situação ruim, diante de um sofrimento? É que muitas vezes a gente passa por uma situação ruim, passa por um sofrimento, seja na nossa família, no nosso trabalho, no nosso casamento, na igreja, no nosso ministério, enfim, por causa do pecado, irmãos. Então a gente vê, irmãos, ali aquele homem cego que foi curado pelo Senhor, né, em João 9, os discípulos perguntam a ele: mas quem pecou? Foi ele ou foram os pais para que ele nascesse dessa forma? E o Senhor responde: não, ninguém pecou, ele nasceu assim, porque a glória de Deus se manifestasse nele. Esse era o propósito de Deus para aquele homem cego, para a cegueira daquele homem, e também para a morte de Lázaro. Mas, irmãos, muitas vezes a verdade que nós precisamos ouvir é: você está sofrendo por causa do seu pecado. O seu sofrimento é em decorrência do seu pecado. Eu citei aqui Lamentações, foi isso. O povo judeu sofre por quê? Porque o povo judeu é levado cativo, porque não quis ouvir muitos profetas que durante séculos o Senhor enviou para que eles se arrependessem. Eles não se voltaram dos seus maus caminhos e foram levados cativos. E passaram ali 70, quase 80 anos no cativeiro. Então sim, irmãos, tem muitos pecados, muitos sofrimentos que eles vêm do pecado. Nós às vezes precisamos de alguém, ou de algum irmão, ou do pastor, ou enfim, ou até do próprio Espírito Santo mesmo nos convencer disso, que nós estamos sofrendo porque pecamos e porque precisamos nos voltar para Ele, voltar para o Senhor em arrependimento, em humilhação, falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, Pai. Outra verdade que às vezes nós precisamos escutar é que às vezes aquilo que nós queremos, às vezes aquilo que nós desejamos, às vezes aquilo não vai acontecer. Aquilo não vai acontecer. Né? Eu, no seminário, um professor, imagino que a maioria dos professores do seminário Servo de Cristo são também pastores de igrejas locais. Ele contou uma história ali, o pastor Isaac Sixu, que um casal da sua igreja, que há muito tempo tentava engravidar, já há mais de uma década, gastaram muito dinheiro, veio até ele e falou: puxa, a mulher falou, né? Até Deus soube o que é ter um filho e eu não tenho essa oportunidade de ser mãe. Então, como eu falei muitas vezes, e aqui foi o caso, o Senhor primeiro confrontou Marta, no caso, com a verdade: eu sou a ressurreição e a vida. E algumas vezes a verdade que nós precisamos ouvir é essa, e foi a resposta que esse pastor disse àquela mulher: falou: olha, irmã, eu vou orar por você, Deus sabe todas as coisas, mas você já parou para pensar que talvez Deus tenha outros planos para você? Talvez Deus tenha um plano que você adote uma criança, de que você abençoe uma outra vida. Então, às vezes nós precisamos ouvir também que nem sempre aquilo que nós desejamos vai ocorrer na nossa vida. Mas eu diria que o Senhor seria cruel se Ele nos confrontasse em um momento de sofrimento só com a verdade. E nós vemos isso aqui no texto. E isso vai ficar muito explícito na continuação da resposta que esse pastor deu àquele casal. Eu vou falar para vocês. O Senhor não só, Ele chega e aborda Marta com a verdade, mas Ele também chora com ela. Né? Versículo 35 diz o que? O Senhor Jesus chorou, Ele se indigna, Ele fica profundamente movido no seu espírito, Ele fica ali, digamos, muito triste a ponto de chorar com elas. O Senhor também, Ele nos confronta sim com a verdade, mas também nos confronta com a sua graça, com a sua misericórdia, né? E essa mulher que falou para o pastor lá, olha, pastor, até Deus soube o que é ter um filho e eu não sei o que é ser mãe. Esse pastor muito sabiamente também respondeu para ela: olha, é verdade, Deus sim soube o que é ter um filho, mas Ele também soube o que não é ter um filho. Ele soube o que foi ficar 3 dias com o seu filho morto, com o seu filho indo ali, sendo crucificado, morrendo, né? Então o Senhor conhece, Ele conhece a nossa dor, Ele andou conosco, Ele sabe tudo aquilo pelo qual nós passamos. Ele sim nos confronta com a verdade. A verdade pode ser sim que o nosso sofrimento é decorrente de um pecado. A verdade pode ser também que
que muitas vezes nós sofremos porque aquilo que nós tanto queremos não é o que vai acontecer. Deus tem outros planos para as nossas vidas, mas Ele também nos confronta com a tua graça e com a tua misericórdia, irmãos. Então o Senhor sabe o que é sofrer, o Senhor sabe aquilo que nós estamos passando e Ele está conosco, assim como Ele foi ao encontro de Marta e Maria. Ele também vem ao nosso encontro, Ele está conosco aqui, Ele pode nos ajudar. E o último ponto aqui que eu queria compartilhar com vocês, a última aplicação. Nós podemos confiar no Senhor, podemos confiar nele, porque Ele tem o controle sobre a morte. Se a gente ler um pouquinho antes ali, né, João 10, 17 e 18, olha que frase impactante e poderosa de Jesus. Que frase maravilhosa. Algo nesse teor também o Senhor repete para Pilatos, quando ele está sendo julgado ali, prestes a ser entregue para a crucificação. Ele fala o que ali? Nesse caso aqui ele fala para os fariseus: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. O Senhor tem o controle da morte, Ele dá ninguém tira a vida dele. Ninguém tira. Quando Pilatos fala: você não vai responder a mim, eu tenho autoridade sobre você, autoridade para te mandar prender ou te soltar, o que Jesus responde? Você só tem autoridade sobre mim porque essa autoridade lhe foi dada. Glória a Deus por isso, o Senhor é poderoso, Ele tem o controle sobre a morte, irmãos. E isso não nos dá apenas uma esperança futura, mas também ela é uma certeza na qual nós podemos nos apoiar nossa vida hoje. Né? Ela é uma esperança futura para quê? Vamos voltar aqui para a palavra? Se a gente continuar um pouquinho lá no capítulo 11 de João, quando alguns judeus vão dedurar Jesus para os fariseus, o que Caifás diz? Está lá no versículo 49, vou ler rapidamente aqui. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse: vocês não sabem o que estão dizendo, falando isso para outros líderes judeus. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída. E aí o que João fala, que é maravilhoso? Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Isso diz a respeito a nós, irmãos. Nós temos essa esperança futura de que o Senhor venceu a morte. Isso João fala aqui, para nos reunir em um só corpo. Né? Todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. E como eu disse, né, essa certeza, né, de que Cristo tem o controle sobre a vida, sobre a morte, ela também nos dá não só uma esperança futura, que a gente pode pensar e falar: Senhor, tudo bem, eu sei que, assim como Marta disse, né, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia, Senhor, eu sei disso. Algo que às vezes a gente fala da boca para fora, mas de fato não consola a nossa vida. Mas essa certeza de que o Senhor, Ele tem o poder sobre todas as coisas e de que Ele é a nossa única fonte de consolo e esperança. Nada nesse mundo, irmãos, pode lidar com a morte. Nada nesse mundo pode consolar, né, a não ser Jesus, porque Ele venceu a morte, porque Ele tem o poder sobre a morte. E qual que é a esperança que a gente pode ter nisso hoje, nesse momento, para a minha vida e para a sua? O autor de Hebreus diz isso lá em Hebreus 2, versículos 14 e 15. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amém, irmãos? Então, dessa maneira nós somos libertos, né? Podemos viver essa liberdade, né? Não precisamos mais ser escravizados pelo medo da morte. Então, queridos, essa é a mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Como o Senhor, Ele vem ao encontro da nossa dor e como só Ele pode nos dar a paz, a esperança, o consolo e o refrigério. Não só de nós sabermos que reinaremos com Ele um dia e que um dia estaremos com Ele, mas também podemos nos apropriar dessa palavra e podemos viver diferente a partir de hoje, tendo a certeza de que o Senhor morreu para nos libertar do meio da morte. E essa dor, né, esse último inimigo a ser vencido,
né, que eu comecei lá o sermão falando isso, lá Paulo fala aos primeiros Coríntios. Esse inimigo já foi vencido no Calvário, porque Cristo ressuscitou, né? E essa é a nossa esperança. Então, que você fique firme e que essa palavra possa encher o seu coração de paz, de esperança, de refrigério, e que ela possa te sustentar aí por mais uns dias, mais uma semana, mas até domingo, né? Quando a gente vai de novo aqui se encontrar para ler, para estudar a palavra e sermos enchidos novamente pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, Deus abençoe vocês, fiquem em paz. Saudades de todo mundo. Deus abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz.
A graça e a paz a todos. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos.